A paz do Senhor GM12, a paz do Senhor Área 26. E esse é o quadro Responde Aí, Meu Pastor, né? Hoje eu me encontro aqui com ela, Diaconisa Reidiná, guerreira, mulher de oração, aqui da congregação de número 12. A paz do Senhor. A paz do Senhor, GM12. E hoje ela vai estar fazendo aquela perguntinha especial, né? Diaconisa Reidiná, por favor, fique à vontade. Amém. Então, a minha pergunta se encontra lá em Jeremias, no capítulo 51, Jeremias, onde Jeremias ali ele escreveu num livro. E ele entregou esse livro a uma pessoa, a um príncipe. Quem era esse príncipe? E por que Jeremias escreveu esse livro? E onde ele disse para esse príncipe que quando ele lesse o livro, ele lançasse o livro em algum lugar. E aonde foi que foi lançado esse livro? Está lá em Jeremias 51. Em algum versículo de Jeremias 51 está ali explicando tudo. E eu tenho outra pergunta. Lá em Apocalipse 11, fala sobre duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? E por que elas foram enviadas por Deus para aquele tempo que ainda acontecerá? E o que vai acontecer com essas duas testemunhas? São essas duas perguntas, lá em Apocalipse 11. Amém, amém. São perguntas de autoconhecimento, né? Muito bom. Então, meu pastor, já a gente vai estar chegando aí com você para você estar respondendo essas duas perguntas da Diaconisa Reidiná e até de minha pessoa mesmo. Amém? Então, ok. 1, 2, 3 e... Responde aí, meu pastor! A paz do Senhor, GM12, a paz do Senhor, Área 26. O pastor Vitor Souza vai estar respondendo a pergunta da nossa irmã Reidiná, né, Diaconisa. A paz do Senhor, pastor, fique à vontade. Paz do Senhor, glória a Deus. Então, né, respondendo aqui a pergunta da irmã Reidiná, bem complexa, né, mas bem interessante, bem edificante para a nossa vida. Então, respondendo aqui para a igreja, né, Reidiná, que ela perguntou sobre o livro de Jeremias, capítulo 51. Ela fez 4 perguntas, né, bem interessante, né. Então, irmã Reidiná, igreja, lá nos diz, né, que o livro ele foi escrito, está escrito ali no Jeremias 51, no versículo 60. E está bem explicado o que ela falou mesmo, que o nome do príncipe, né, é o Seraías. Então esse era o nome do príncipe, né? E o que ele veio dizer, né, ali através do profeta? O que o profeta Jeremias quis dizer? Aquilo que o Espírito Santo tinha já premeditado, dito, né, que iria acontecer. Então foi escrito por isso, né? E depois que ele escreveu esse livro, ele leu esse livro, ele jogou esse livro, né? E esse livro ele foi jogado no rio Eufrates, né? Então, creio que a irmã Reidiná, ela perguntou esse nome, né? Onde estava escrito, o que ele veio falar através do profeta Jeremias, né? E aonde foi jogado esse livro, né? Então, o nome do príncipe era Seraías, e Jeremias falou aquilo que o Espírito Santo falou para ele, né, dizer para aquele povo, e após, né, lido o livro, ele jogou no rio Eufrates, né. Sabemos que esse rio ele tem uma extensão grande, né, tem um significado bastante importante. Amém? Amém. Então, a primeira pergunta está respondida, irmã Reidiná. E dando seguimento na segunda pergunta da Diaconisa Reidiná, o pastor Vitor Souza vai estar respondendo. Pastor Vitor, está com o senhor. Amém. Essa daí é também bastante edificante para a nossa vida, para que nós possamos entender. Então ela perguntou, quem são essas duas testemunhas? A Bíblia não descreve por nome quem são mesmo. Porém, nós sabemos que vai ser duas pessoas de carne e osso, né? Isso eram os profetas, ungidos por Deus, que ela vai dizer que o fruto da oliveira, o cartiçai. Sabemos que o fruto da oliveira, ela representa o que? A unção, o óleo, né? Então, o revestimento. E o cartiçai são a luz.
e a luz é a luz de Deus nessas pessoas. Então, essas duas pessoas, nós cremos que serão de osso e carne, dois profetas. E eles vão vir para o tempo de hoje fazer grandes coisas. E aí ele até menciona sobre, né, ali fez chover, fez o rio, né, ficar ali sobre sangue. Descreveu o que Moisés e Elias fizeram, mas não serão eles, serão outras pessoas, né? Então elas vão ter um impacto na nação, mas tudo com a autorização de Deus. Antes da besta, quando a besta vier, a Bíblia vai nos explicar lá nesse capítulo 11, que a irmã aqui mencionou, que a besta vai vir, eles morrerão, e aí vão levar lá para a cidade santa, Jerusalém, vai ficar ali, porém os corpos não serão ressuscitados. Depois, ele respondendo o que vai acontecer com essas duas testemunhas. Depois de 3 dias e meio, né, completado, o Senhor ressuscitará ela, e aí o povo ficarão atemorizados. O que aconteceu? Só que aí o Senhor pegar e vai levar eles numa nuvem, e aí eles vão ficar atemorizados. O que aconteceu? Então, o que vai acontecer é isso, irmão Inácio. Essas duas testemunhas, a Bíblia não descreve o nome, porém diz que é carne e osso. E esse, vamos pedir que Deus unja ele, vai fazer isso, eles vão fazer grandes coisas nesse tempo, e depois desse período, eles vão ser mortos e levarão seu corpo nu a Deus. Então, que Deus abençoe, muito obrigado por essa pergunta, né, e vamos edificar mais e mais esse quadro. Amém. Muito importante, ótimo trabalho. Deus abençoe. Então, essa foi a segunda resposta. Espero que a sua pergunta, irmã Regina, assim como a dúvida da igreja, se houver, que eu acredito que não exista, né, tenha sido respondida. Esse é o quadro Responde Aí, Meu Pastor, e essa semana nós tivemos aqui a presença do pastor Vitor Souza, né? Então que a gente possa finalizar com aquela frasezinha que já entrou aí na mente de muitas pessoas da congregação 12 da área 26, né, que é Responde Aí, Meu Pastor. 1, 2, 3. Responde aí, meu pastor!